Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje falaremos sobre soberania popular, definições de Estado, federalismo, república e democracia. O Estado é governado pela vontade do povo. Na realidade, e de uma maneira mais simples, podemos definir o Estado como sendo a forma estruturada de poder da sociedade, ou o poder da sociedade estruturado. Já nos séculos XVI, XVII e XVIII, pensadores como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau evidenciavam que não seria legítimo um governo sem o consentimento popular. Assim também nascia a mais pura definição moderna de democracia e do controle da res publica ou da república. A soberania popular é experimentada principalmente em países democráticos, onde o povo, direta ou indiretamente, escolhe seus governantes. Em países cujo regime é totalitário ou baseado em ditames divinos, tal como o Alcorão, a vontade do povo fica subjugada ao que as leis divinas determinam, e todas as outras leis devem ser subordinadas a esta. Falando um pouco, então, sobre essa questão que envolve a soberania popular. A soberania popular deve ser interpretada como a vontade máxima do povo em relação aos seus governantes e em relação a si mesmo, à sociedade. Isto é, no momento em que você tem a sociedade passando a demanda para o Estado e o Estado devolvendo esta demanda através de prestação de serviços públicos, nós temos aí a soberania popular em evidência, ok? Tudo isso você pode acompanhar e você tem aí no seu material didático. Então vamos dar sequência nesse raciocínio para nós alcançarmos mais amplamente algumas outras definições que também são conceituais e básicas para nos preparar para o estudo do direito administrativo. Seguindo. Nação é justamente o agrupamento do povo que, falando ou não o mesmo idioma, tem os mesmos costumes, cujos elementos componentes trazem consigo as mesmas características étnicas e se mantêm unidos pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. Vale destacar que, no caso do Brasil, nosso povo é composto por várias etnias. Quando temos um povo representado por uma nação, organizados e distribuídos em um território geograficamente delimitado e ainda social, político e culturalmente organizado, chamamos esse lugar de país. Vamos agora contextualizar e definir Estado. O Estado é... Podemos começar a definir o Estado com destaque ao parágrafo único do artigo 1º da nossa Carta Magna. Diz o artigo 1º da Constituição: a República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Dessa forma, nós podemos voltar a definir o Estado, como nós já dissemos lá atrás, numa singela definição de povo, nação, cidadão e cidadania. O Estado, na verdade, ele é a forma de poder estruturada do povo, né? A estruturação do poder, do que emana do povo. Portanto, o povo manda, a nação manda as suas demandas, como educação, moradia, lazer, saúde, então transporte, toda essa demanda é encaminhada para o Estado. O Estado, portanto, assume essa forma estruturada de poder do povo. E como é que o Estado responde essa demanda para o povo, para a nação, para o cidadão? Ele devolve isso através de prestação de serviços públicos que será desenvolvido pela administração pública direta e indireta. Só que isso nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Ainda estamos na conceituação mais genérica, mais global, né? Então, podemos definir sucintamente que o Estado repetindo, né? É a forma de poder estruturada do povo. Então é isso que a gente pode definir como Estado. Vamos então agora definir o que é o governo. O governo nada mais é do que aqueles representantes eleitos pelo povo, eleitos pela nação, pelo cidadão, para os representar.
O governo é que, na verdade, vai dar um norte ao Estado. Podemos dizer o seguinte, por exemplo, governo federal, ele hoje está nas mãos do Partido dos Trabalhadores. Portanto, o Estado brasileiro será orientado, será direcionado dentro desses parâmetros e dentro desse perfil. Outro exemplo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o partido que lá está no poder, no governo, é o PMDB. Então, o direcionamento deste partido, ou os ideais desse partido é que vão dar a direção para o estado do Rio de Janeiro, que é membro do Estado brasileiro, democrático de direito. Portanto, nós temos que um direcionamento mais voltado para a esquerda caminha para a direção do Estado brasileiro. Agora, lá no Rio de Janeiro nós temos um caminho voltado mais para o lado da direita. Um pouquinho mais à frente a gente pode também definir o que é esquerda, o que é direita, para isso ficar bem claro. Mas o que é preciso entender agora, nesse momento, é o que o governo é o que dá o norte para o Estado. Portanto, é o que dá o direcionamento para que o Estado possa devolver ao povo, à nação, ao cidadão, a prestação do serviço que o povo demandou para o Estado. Então esta, singelamente, pode ser uma definição de governo. Agora vamos ao texto que está na sua apostila. Governo é aquele que dá o norte ao Estado, através da autoridade legalmente constituída e tem poder de regrar uma sociedade política. Governo não implica necessariamente na existência de Estado-país, como no caso dos palestinos. Independente do tamanho em que o Estado se apresente, o governo representa a vontade do povo no poder, através da democrática escolha de seus representantes pelo voto. Assim, ele pode se apresentar em vários níveis: municipal, estadual, distrital e federal. Porém, em alguns países, como o Reino Unido, a vontade do povo é expressada somente pela escolha do chefe de governo, que é o primeiro-ministro, enquanto que o chefe de Estado é fruto de uma linha sucessória que independe da vontade popular, no caso, a monarquia, hoje representada pela rainha. A república ou a monarquia são a sua forma de se apresentar, enquanto que o parlamentarismo, o presidencialismo, constitucionalismo ou absolutismo são os seus sistemas. Então você veja bem, nós temos aí a definição entre a forma como o governo se apresenta e nós temos também a maneira como ele se estrutura. São duas situações diferentes. Bom, então nós temos aí forma e sistema. Quando uma nação se apresenta sem governo, disse-se que ela é anárquica. Ainda podemos dizer que duas outras formas de classificação existem: a demagogia, onde o povo é levado a acreditar em falsas promessas, e a tirania, onde pessoas estão no poder sem limites. Dando sequência aos nossos estudos de contextualização e conceituação, vamos agora à definição de federalismo. Um grupo de pessoas que integram um povo e formam uma nação, mesmo sendo composta por cidadãos de diferentes línguas, religiões e normas culturais, mas que tenham as decisões compartilhadas por um governo eleito por estes, nos dá a mais singela interpretação sobre o federalismo. Desta forma, o federalismo incentiva a participação dos cidadãos e a responsabilidade cívica, pois promove a responsabilidade do governo para com as pessoas e ao permitir que os governos locais também elaborem e administrem as leis locais. No federalismo, existe uma lei maior que rege a todos, comumente chamada de Constituição, o que não impede que os governos locais, estadual, distrital e municipal, tenham sua autonomia para também legislar suas questões e particularidades internas, sem, contudo, ferir a Constituição Federal, que é a lei maior. Vale lembrar que o governo federal nacional tem autoridade para interceder, quando necessário, nos governos locais. Agora vamos fazer uma definição, dando sequência ainda, aos conceitos básicos sobre a república. O que vem a ser república? Ao longo do tempo, desde quando surgiu em Roma pela primeira vez a ideia de um governo voltado para o bem comum, pode-se afirmar que a sua tradução do latim é res publica, coisa pública. Existiu muita confusão com outros conceitos como os de democracia e liberalismo. Hoje, podemos traduzir sua definição como sendo uma forma de governo
cujo sistema democrático elege, e no nosso caso, um cidadão candidato de um partido político, chamado presidente, para ser o chefe de governo e de Estado. O voto é livre e secreto, exercido em intervalos regulares, variando conforme o país. Como já dito, a origem da República está na Roma clássica, quando primeiro surgiram instituições como o Senado. Na realidade, a República é o regime que se opõe à monarquia. Aqui talvez podemos usar a seguinte definição de republicanismo: ser republicano é deixar de conjugar os verbos na primeira pessoa do singular para conjugá-los na primeira do plural. Definido o republicanismo, vamos agora à definição de democracia. A democracia já começa se autoexplicando. Demo, povo. Cracia, governo. Então estamos a falar de um governo feito pelo povo, eleito pelo povo e exercido para o povo. Então, vamos à nossa definição constante aí no nosso material didático. O povo demo, no controle do governo, cracia, é a expressão máxima da democracia, palavra de origem grega. Em última análise, o povo detém soberanamente o poder sobre as casas legislativas e executivas. Pode-se dividi-la em duas formas: a democracia direta, os cidadãos deliberam e decidem diretamente sobre temas e situações que afetam o cotidiano da comunidade, de forma, através do lato sensu, né? Bom, o voto é exercido sobre cada assunto em debate. E a democracia indireta, onde os cidadãos, para exercerem a tomada de decisões sobre temas e situações que afetam o cotidiano da comunidade, fazendo-o através de representantes eleitos. Esta é a forma adotada na nossa República. Já os sistemas de governo de uma democracia podem ser presidencialista ou parlamentarista, republicano ou monárquico. No Brasil, nós adotamos a forma mista. Por quê? O povo pode exercer a democracia de forma direta e indireta. Quando é que ele elege a democracia de forma direta? Quando, por exemplo, nós temos os plebiscitos, os referendos e os projetos de lei de iniciativa popular. Isso é uma forma de nós diretamente exercermos a nossa democracia. De forma indireta, nós podemos considerar que é o momento em que o cidadão vai às urnas e elege os seus representantes. Nos municípios, ele vai escolher os seus vereadores, que vão ocupar a Câmara Municipal, né, dos vereadores, para a elaboração das leis municipais, e vai eleger o seu prefeito. No governo estadual, nós vamos eleger o nosso governador e os deputados estaduais. No Distrito Federal, aqui em Brasília em especial, nós temos a Câmara Distrital, aonde a pessoa do deputado se confunde também com a do vereador, uma vez que o Distrito Federal não tem cidades. Aqui no Distrito Federal só tem uma cidade, que é a cidade de Brasília. Todas as outras cidades, que aqui nós chamamos de cidades satélites, na realidade, são regiões administrativas de Brasília. Portanto, o deputado distrital, que vai exercer a sua legislatura dentro da Câmara Distrital, faz as vezes de deputado estadual e de vereador. E elegemos também o nosso governador distrital.